Raíla tinha apenas 14 anos quando entrou, sem saber, em uma armadilha cuidadosamente planejada por pessoas em quem confiava. O que parecia ser apenas mais uma tarde comum se transformaria em um episódio de extrema violência, marcado por frieza, inveja e uma intenção clara de não deixar sobreviventes. Tudo começou de forma aparentemente inocente. Um convite simples, vindo de pessoas próximas, com quem ela convivia quase todos os dias. Nada parecia fora do lugar. Mas por trás das conversas e da convivência rotineira, existia algo sendo construído em silêncio. Um plano detalhado, pensado com antecedência e alimentado por sentimentos negativos que cresciam sem que Raíla percebesse. Na cidade de Trindade, em Goiás, no ano de 2016, Raíla levava uma vida como qualquer outra adolescente. Dividia seu tempo entre a escola, a família e as amizades do bairro. Entre essas amizades estavam 4 garotas que faziam parte de sua rotina. Algumas delas tinham acesso livre à sua casa, conviviam com sua família e eram tratadas com confiança. Mas essa proximidade escondia algo perturbador. Com o passar do tempo, sentimentos de comparação e insatisfação começaram a surgir entre essas adolescentes. Pequenas coisas do cotidiano passaram a incomodar: a aparência de Raíla, sua popularidade e até mesmo os preparativos para sua festa de 15 anos. O que para muitos seria motivo de alegria, para elas se tornou um ponto de irritação constante. A situação se agravou quando gestos de generosidade, como presentes dados por Raíla, passaram a ser interpretados de forma distorcida. Em vez de fortalecer a amizade, esses atos alimentaram um ressentimento silencioso. Aos poucos, esse sentimento evoluiu para algo mais sombrio. Foi então que o grupo começou a se reunir com um objetivo claro: colocar em prática um plano contra Raíla. Não se tratava de algo impulsivo. Cada detalhe foi pensado com antecedência. As ações foram organizadas, discutidas e até registradas em papel. Uma lista foi criada, contendo etapas específicas do que seria feito. Cada uma das envolvidas assumiu uma função, como se estivessem executando um roteiro previamente ensaiado. Enquanto isso, no fundo de uma das casas, algo ainda mais perturbador acontecia. Um buraco estava sendo cavado. Durante dias, elas prepararam o local onde pretendiam concluir o plano. Tudo foi feito em segredo, longe de olhares externos. E mesmo com tudo isso acontecendo, a convivência com Raíla continuava normalmente. Conversas, visitas e risadas mantinham a aparência de uma amizade comum. Mas o plano ia além. Elas chegaram a prever situações inesperadas, como a presença da irmã mais nova de Raíla. Para isso, decidiram que utilizariam medicamentos para fazê-la dormir, evitando qualquer interferência ou testemunho. Era um nível de planejamento que revelava o quanto tudo havia sido pensado. No dia 29 de setembro de 2016, a decisão foi tomada. Era o momento de agir. Utilizando como pretexto um suposto trabalho escolar, Raíla foi convidada até a casa de uma das adolescentes. Sem desconfiar de nada, aceitou. Ao chegar ao local, tudo mudou em questão de segundos. Assim que entrou, foi surpreendida. Sem aviso, sem chance de reação, foi cercada e atacada. A intensidade das agressões foi tão grande que ela perdeu a consciência rapidamente. Quando voltou a si, a realidade que encontrou era muito mais grave do que qualquer discussão entre adolescentes. Ela estava imobilizada. Seus braços e pernas haviam sido presos com cordas e fios, impedindo qualquer tentativa de fuga. O ambiente já não era mais o interior da casa, mas o quintal, um espaço isolado onde ninguém poderia ouvir facilmente o que estava acontecendo. E ali, o plano começou a ser executado. As agressões continuaram, agora de forma ainda mais controlada e cruel. Objetos foram utilizados e cada ação parecia seguir exatamente o que havia sido previamente decidido. Enquanto isso, uma das envolvidas registrava tudo com um celular, como se aquele momento fosse apenas mais um registro qualquer. Para impedir que qualquer pedido de ajuda fosse ouvido, a boca de Raíla foi tampada.
O som externo da cidade, que naquele dia estava intenso por conta de movimentações políticas, acabou abafando completamente qualquer tentativa de socorro. O cenário era de completo isolamento. Em determinado momento, algo inesperado aconteceu. Alguém bateu no portão da casa. Por alguns instantes, tudo foi interrompido. Uma das adolescentes saiu, se recompôs e atendeu normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Após isso, retornou e o plano continuou de onde havia parado. A espera por mais uma participante fazia parte da estratégia. Uma quarta pessoa chegaria para concluir o que havia sido planejado. No entanto, um imprevisto mudou o rumo dos acontecimentos. O atraso dessa última envolvida gerou tensão. Com o tempo passando e o risco de serem descobertas aumentando, as 3 adolescentes presentes decidiram não esperar mais. Era preciso finalizar o plano imediatamente. Foi nesse momento que Raila foi retirada de onde estava e levada até o fundo do quintal, até o buraco. Mesmo em condições extremas, ela ainda demonstrava sinais de resistência. E foi justamente essa resistência que começaria a mudar o rumo de tudo. O plano parecia estar chegando ao fim. No fundo do quintal, diante da cova preparada dias antes, as adolescentes acreditavam que tudo estava sob controle. Raila, enfraquecida, ferida e com os movimentos limitados, era vista por elas como alguém que já não teria forças para reagir. Mas elas estavam erradas. No momento mais crítico, quando tudo indicava que não havia mais saída, algo inesperado aconteceu. Um último ato foi executado com a intenção de encerrar tudo. Porém, em uma fração de segundo, Raila conseguiu desviar parcialmente, mudando o destino daquele instante. O golpe não atingiu onde era esperado. Mesmo gravemente ferida, ela ainda estava consciente. E foi exatamente isso que fez toda a diferença. Por um breve instante, houve hesitação. Um silêncio estranho tomou conta do ambiente. As agressoras, que até então agiam com frieza, demonstraram insegurança diante da reação inesperada da vítima. Foi nesse pequeno intervalo que Raila encontrou a oportunidade. Sem pensar 2 vezes, reuniu o que restava de força e tomou uma decisão que salvaria sua vida: fugir. Ainda com as mãos parcialmente presas e ferimentos sérios pelo corpo, ela conseguiu sair daquele espaço e correr. Cada passo era um esforço extremo, mas parar não era uma opção. O medo agora havia mudado de lado. Raila alcançou o muro que separava a casa dos vizinhos. Com dificuldade, conseguiu escalar e se jogar para o outro lado. A queda foi brusca, mas ela continuou. Precisava de ajuda. Ao chegar na primeira casa, tentou entrar, pediu socorro, mas encontrou resistência. O medo da situação fez com que a moradora não abrisse a porta. Sem alternativa, Raila seguiu. Pulou mais um muro. Já sem forças, ferida e em estado de choque, ela conseguiu chegar a uma segunda residência. Dessa vez, a reação foi diferente. Uma mulher e sua filha perceberam a gravidade da situação e decidiram ajudar. Foi ali que finalmente a fuga terminou. Mesmo debilitada, Raila demonstrou uma clareza impressionante. Em um ato desesperado, mas extremamente inteligente, ela utilizou o próprio sangue para deixar marcas pelo local. A intenção era simples e ao mesmo tempo impactante: garantir que, caso não sobrevivesse, existiriam provas claras do que havia acontecido. Era a tentativa de não deixar aquele crime sem resposta. O resgate foi acionado rapidamente. Quando o socorro chegou, o estado de Raila era considerado gravíssimo. Havia múltiplos ferimentos, sinais evidentes de violência prolongada e marcas que indicavam tudo o que ela havia passado. Ela foi levada às pressas para o hospital. Durante o atendimento, os médicos se depararam com um quadro delicado. Os ferimentos exigiam cuidados imediatos, limpeza profunda e diversos procedimentos. Apesar da gravidade, um detalhe chamou a atenção. Mesmo após tudo, não havia danos internos irreversíveis. Contra todas as probabilidades, ela sobreviveu.
Enquanto isso, fora do hospital, as informações começavam a se espalhar rapidamente. O registro em vídeo feito durante o crime acabou circulando, facilitando a identificação das envolvidas. A resposta das autoridades foi rápida. As adolescentes foram localizadas e levadas para prestar esclarecimentos. Durante os depoimentos, o que mais chocou não foi apenas a confirmação do que havia sido feito, mas a forma como tudo foi descrito. Havia planejamento, havia intenção e, principalmente, não havia arrependimento evidente naquele momento. A existência de uma lista detalhando cada etapa reforçou ainda mais a natureza premeditada do caso. Não se tratava de algo impulsivo, mas de um plano estruturado, pensado com antecedência e executado de forma calculada. O caso seguiu os trâmites legais dentro das normas aplicáveis à idade das envolvidas. As medidas socioeducativas foram aplicadas e, após um período relativamente curto, elas retornaram ao convívio social. Mas para Hayla, nada voltou a ser como antes. A recuperação física levou meses. Cada ferimento precisou de cuidados, cada marca carregava uma lembrança do que aconteceu. Mas além das cicatrizes visíveis, existiam aquelas que não podiam ser vistas. O impacto psicológico, o medo constante, a necessidade de reconstruir a própria vida após algo tão extremo. Com o passar do tempo, novos episódios trouxeram de volta a sensação de insegurança. Relatos de aproximações e comportamentos suspeitos geraram preocupação na família, que precisou recorrer novamente à justiça em busca de proteção. Mesmo anos depois, as consequências ainda estavam presentes. O caso também levantou discussões importantes. Como sentimentos aparentemente pequenos podem evoluir para algo tão grave? Até que ponto a convivência diária pode esconder intenções perigosas? E, principalmente, quantos sinais passam despercebidos antes que algo assim aconteça? A história de Hayla não é apenas sobre violência, é sobre sobrevivência, sobre resistência, sobre a capacidade humana de lutar mesmo quando tudo parece perdido. E talvez o mais assustador de tudo isso seja perceber que o perigo, muitas vezes, não vem de desconhecidos, mas de quem está ao lado, todos os dias. No fim, o plano que parecia perfeito falhou, não por falta de tentativa, mas porque a vítima se recusou a desistir. E essa decisão mudou tudo. Se você chegou até aqui, isso mostra o quanto histórias reais como essa impactam e fazem refletir. Casos assim precisam ser lembrados, não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que podem ensinar. Se quiser acompanhar mais relatos como esse, com histórias reais contadas em detalhes, já se inscreve no canal e deixa o like. Isso ajuda muito o conteúdo a alcançar mais pessoas. E me conta nos comentários, você já tinha ouvido falar desse caso?